De volta com o Troca de Ideias. 10 minutos, faltando para as 11 horas, 17 graus e 4 décimos é a temperatura. Vamos falar sobre energia elétrica. Nós tivemos alguns episódios, né, nesse início de 2022, especialmente, né, aquele ato que a gente acompanhou da produtora jogando leite na porta da RGE porque estava muito tempo sem energia lá em Colinas, mas tantos outros municípios ficaram sem energia. Dali aconteceram reuniões no Ministério Público Estadual em Porto Alegre, com lideranças estaduais, com lideranças regionais, com produtores rurais e, numa primeira oportunidade, a RGE ficou de apresentar uma proposta, depois um plano de investimentos para a região que foi apresentado no dia 21 de fevereiro de 2022, e ali se comprometeu a fazer um investimento de 14 milhões e 400 mil reais para o ano de 2022 e até 2026 um investimento ainda muito superior, de 430 milhões. A RGE já vem atuando aqui na região, está presente nos últimos dias, nas últimas semanas, e a gente vai falar agora com o Fábio Calvo, que é o gerente de serviços comerciais da RGE, para falar daquilo que já está sendo colocado em prática e de como vai funcionar ao longo desses anos, até 2026, essa série de investimentos e que pontos serão mais beneficiados. Tudo bem, Fábio? Obrigado por atender a Rádio Independente. Bom dia. Muito bom dia Ricardo, Nicolas, Rita. Bom dia. Um grande prazer estar podendo falar com vocês e de antemão já agradeço pelo espaço. Falar então desse plano, aquilo que vocês apresentaram ali no final de fevereiro e aquilo que já está sendo colocado em prática, o que vocês estão prevendo também até 2026. Bom, acho que é importante a gente frisar, né, de que no mês de janeiro, Ricardo, Nicolas e Rita, nós tivemos a incidência de 3 grandes temporais na região, né? Esses temporais fizeram com que houvesse um impacto grande na nossa rede, né? Para vocês terem uma ideia, apenas em descargas atmosféricas nós tivemos 3 vezes mais do que a média histórica, se compararmos inclusive 22 com janeiro de 21. Bom, por que eu estou frisando isso, né? Porque a RGE já, dentro do seu plano de investimentos e manutenção, já tinha um plano arquitetado, definido para investimentos na região do Vale do Taquari, e que esse plano, né, dado toda essa situação que vivenciamos com esses 3 grandes temporais em janeiro, fez com que nós tivéssemos que revisitar toda essa estratégia, todo esse desenho de investimentos que tínhamos na região, e ao revisitar, né, nós então antecipamos uma série de investimentos, né? Então, nós temos programado para para o período, né, o ciclo de 2022 a 2026, na ordem de 430 milhões de reais, né, apenas para a região. Nós estamos falando basicamente em obras de atendimento ao cliente, né, que nessa linha nós vamos investir algo em torno de 65 milhões, manutenção do sistema elétrico de distribuição, que vão ser outros mais de 150 milhões, 70 milhões dedicados a redes de energia de distribuição com a implantação de segunda fonte. O que é isto, para vocês entenderem? São caminhos elétricos que nós construímos, né, para que quando um determinado município fique sem energia por um problema na nossa rede, a gente consiga realimentar esse município por um outro caminho. E também está previsto, né, um investimento na ordem de aproximadamente 110 milhões de reais com a construção de 3 novas subestações para atender os municípios da região. Então, com esta disposição de investimentos, é que nós vamos atuar no próximo ciclo aí entre os anos de 2022 e 2026. Estamos conversando com o gerente de serviços comerciais da RGE, Fábio Calvo. Fábio, seria importante aproveitar essa oportunidade que estamos conversando contigo sobre investimentos, né? E a gente fica muito contente em saber que serão feitos esses investimentos. Mas sempre que acontecem, né, sejam temporais ou algum outro tipo de problema também que né, possam causar a falta de energia, a gente recebe, né, muito a ligação das pessoas, o contato aqui conosco para tentar com que a gente ajude a fazer o contato com a RGE. Eu gostaria que, se possível, explicasse como é que funciona a logística do atendimento, independente da situação. Quem é atendido primeiro e por quê? Como é que vocês recebem
essas informações e espalham, né, ou compartilham com as equipes para que elas façam um atendimento, porque em alguns locais demora muito mais do que outros. Seria importante para os ouvintes entenderem como isso funciona. Rita, a tua pergunta ela é muito pertinente, né, e importante. Bom, nós precisamos separar, né, um atendimento de emergência em situação normal, de condições normais, e um atendimento em situação de eventos climáticos adversos. Né? Eu vou me ater, porque é o que faz o sentido com a pergunta que tu estás fazendo, quando a gente tem essa situação de um evento climático adverso. Tá? Quando isto ocorre, nós temos, então, que priorizar o atendimento para aquelas situações de risco. É o primeiro atendimento, né? Cabo rebentado, rede ao chão, né? Objetos jogados sobre a rede. Então, esse é o primeiro caminho de priorização. Na sequência, nós priorizamos aqueles serviços essenciais, tais como hospitais, né? Serviços como segurança pública, próprio sistema de abastecimento de água, e assim por diante, né, a partir dessas priorizações, os atendimentos, né, para os blocos de clientes que estão sendo atingidos. Bom, como que se procede, então, esse atendimento? Né? Nós encaminhamos todo o despacho de equipe para fazer esses atendimentos, ele é um despacho automático, né? Através do nosso centro de operações, a gente identifica as áreas que estão sem energia. E aqui eu abro um parênteses, é muito importante que os clientes, ao ficarem sem energia, informem a RGE através dos canais de comunicação, em especial o próprio WhatsApp, SMS, né? O cliente pode dar essa informação para a RGE sem a necessidade de sair de casa, né? Então, a partir disto, nós fazemos, então, esse despacho e o primeiro atendimento. Quando nós temos uma situação que requer, como eu digo muitas das vezes, uma recomposição, às vezes uma reconstrução da rede, né, nós temos que, então, direcionar esses atendimentos para as equipes de manutenção pesada, que chamamos, que são equipes maiores, equipes com mais colaboradores, e que tratam desses casos mais complexos. Né? Quando que geralmente essas situações ocorrem? Quando nós temos situações de objetos que entraram, colidiram com a rede, abarroaram a rede, né? Ação de ventos de grandes proporções, e aí esses atendimentos realmente são atendimentos mais complexos e, por consequência, mais demorados. Para vocês terem uma ideia, o maior ofensor que nós temos nesses momentos de condições climáticas adversas é a vegetação. 63% das causas, né, de falta de energia em época de temporal é por árvores, né, que caíram sobre a rede de energia elétrica. Bom, a gente tem a situação também de postes de madeira que também acabam sendo mais sensíveis em relação a fatos climáticos, mas a gente tem uma característica aqui na nossa região que é de produtores rurais e que quando ficam sem energia elétrica por um período mais estendido, e infelizmente isso acaba acontecendo com uma frequência maior do que a gente gostaria, acabam tendo prejuízos em função de perdas de alimentos e também de produtos que ficam estocados em locais que precisam da energia. Como que as pessoas podem buscar então os seus direitos? Qual que é a orientação no sentido de buscar de repente uma indenização? Elas têm como fazer isso junto à RGE, porque a gente sabe que tem esse gap, esse ato em relação à comunicação muitas vezes, que também é outra reclamação por parte dos nossos ouvintes. Perfeito. Eu acho que é importante a gente frisar que o poste de madeira não é um problema, né? A madeira é uma tecnologia utilizada, né? O que precisa acontecer é uma manutenção desses equipamentos, seja ele a tecnologia que seja. E até aproveito, né, a oportunidade para comentar, né, a RGE, então, ela adotou já há bons anos a tecnologia do concreto ou poste de fibra. Né? Nós fizemos, para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, a substituição de mais de 340 mil postes, né? E temos previstos outros 400 mil postes a serem substituídos até 2025.
né? Em especial nas áreas rurais. O intuito disso é justamente deixar a rede cada vez mais robusta e sofrendo menos impacto, né? Bom, com relação à indenização, cada caso ele tem que ser tratado de uma forma particular. Então, à luz da resolução, à luz daquilo que o próprio órgão regulador nos determina, né? Então, o cliente ele entra em contato com a RGE através dos canais de comunicação, de atendimento, melhor dizendo, dela, e ingressa com o seu pedido. Todos os casos são devidamente analisados e retornados para os clientes com o resultado dessa análise. Nos chega aqui até uma situação particular, e já aconteceu em outros momentos, em outras entrevistas também, né, Fábio? A gente vai colocar no ar aqui para atender o ouvinte, mas a gente sabe que não vai ter como saber de casos específicos, mas Nadir, que manda o recado aqui, Nadir Basso, diz que na rua Arthur Bernardes, no Alto do Parque, no final do ano passado, ficaram 23 horas sem energia elétrica por causa da queda de um fusível, quase em frente à sua casa. Não é incrível que se fique tanto tempo sem energia por motivo tão simples. Então é algo bem um fusível, segundo ela, né, e não a queda de árvore ou coisa assim na rede elétrica, né? Ela disse que até tem fotos aqui para comprovar. Mas ouvinte que participa. E para finalizarmos, Fábio, o que já está sendo feito? Como é que está andando esse trabalho? Já estão conseguindo colocar em prática esses investimentos aqui na nossa região nos últimos dias, últimas semanas? E o que se prevê aí para os próximos meses? Perfeito. Nós temos como disse antes, né, revisitamos todos o plano de investimentos que tínhamos já observado para a região, né? Dentro desse plano, nós definimos uma estratégia, né, de ações de curto prazo e ações de médio prazo, as de curto prazo com uma ideia de conclusão até o final de abril agora de 2022 e as de médio prazo para o final de dezembro de 2022. Então, nós já vemos, sim, com essas ações bastante adiantadas, né? Já fizemos todos os levantamentos dos mais de 1.900 quilômetros de rede que vão ser manutencionadas esse ano na região do Vale do Taquari. Nós já concluímos uma série de obras, né, que nós tínhamos projetado para a região. Então, dessas obras, né, a gente destaca a própria linha Leopoldina, que foi uma obra importante que a gente fez aqui entre Estrela e Colinas. Lá foram 25 quilômetros de rede manutencionada, com a troca de 80 postes. Nós temos agora, até o final de abril, estaremos abrindo uma outra base operacional no município de Estrela para incrementar essas ações de obras na região. E temos a expectativa, então, até o final do ano, de concluir todo esse plano de investimentos da região com a substituição de algo em torno de 4.000 postes, né? E com a execução de 13 obras na rede primária, que totaliza em torno de 80 quilômetros de rede, é um investimento na ordem de praticamente 14,5 milhões de reais. Tá certo, então, muito obrigada. Conversamos com o gerente de serviços comerciais da RGE, Fábio Calvo. Muito obrigada pelas informações, Fábio. Eu que agradeço a oportunidade, né? E também ficamos sempre à disposição a todo momento, quando precisar. Okay. Bom dia a todos. Muito obrigado. Bom dia. 11:04, 17,2 a temperatura.